Eu saudo os amados amigos, a todos os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de alegria, felicidade, a oportunidade de mais uma vez estar com todos vocês aqui nesse vídeo, abençoado, falando, ensinando sobre a palavra de Deus. Dia abençoado, dia de sexta-feira, dia 15 de setembro de 2023. Jesus está conosco, Jesus está nesta tarde, Jesus está me abençoando, Jesus está te abençoando, e que Ele possa trazer vitórias em nossas vidas, né? Nós somos felizes, né, por ter Jesus do nosso lado. A Bíblia diz que Jesus é o pão de Deus que desceu para a nossa salvação, para a nossa reconexão com o Pai. Olha para você ver, Deus nos ama de uma forma tão grande, que esse dia eu estava vendo um livro de ciência e falando que se o ser humano de alguma forma pudesse ou conseguisse criar uma máquina que pudesse sair do sistema solar, da Via Láctea, demoraria 100 milhões de anos. Então, é impossível até de sair do nosso sistema solar. E haja vista que no nosso universo nós temos vários outros sistemas solares. Então, você imagina, Deus deixou a grandeza dele para um lado e veio dar atenção para nós, pequenos seres humanos. Então, nós temos que estar felizes porque estamos, respirando. Isso é uma benção, isso é uma maravilha, isso é uma dádiva. Você tem que estar feliz porque Deus tem sido misericordioso com você. Não deixe nenhum tipo de frustração te alcançar ou tentar te diminuir. Você é um ser abençoado, você tem sido feliz na medida, proporcional, porque a Bíblia diz assim que no mundo nós teríamos aflições. Isso foi Jesus que disse que nós teríamos aflições, e nós temos, mas ele disse: terdes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo foi para que nós tivéssemos paz com Deus. E é isso, esse é o objetivo de Jesus. Nesta tarde também eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Se vocês puderem ficar comigo, no final estarei orando por você e estarei transmitindo a palavra de Deus nessa tarde para o seu coração. Eu gostaria de ler em Joel, capítulo 2, verso 28, uma palavra de Deus que é uma promessa de Deus para os nossos corações. Nós não deixamos de acreditar na palavra de Deus. E todas as profecias que existiram no Velho Testamento e que existem no Velho Testamento e que foram faladas também, foram proferidas no Novo Testamento, muitas delas se cumpriram, e as que não se cumpriram estão a caminho para se cumprir. E nós temos aqui uma profecia de Joel, no capítulo 2, verso 28, uma palavra, uma profecia muito conhecida, de quem lê a Bíblia, onde Joel, o Espírito Santo, está usando a pessoa de Joel para nos trazer esta palavra, esse ânimo, essa força, essa esperança, ou até esse sonho, que nós temos de ter paz com Deus. E essa é a palavra desta tarde, tarde de dia 15, como eu falei, dia 15 de setembro de 2023. Vamos lá? Capítulo 2, verso 28 de Joel, está escrito assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Esta palavra que está escrita em Joel capítulo 2 foi a mesma que Pedro, quando estava orando no cenáculo, A Bíblia fala que ele estava no cenáculo, em um lugar que eles estavam ali orando, buscando, a Deus em orações. A Bíblia fala que caiu sobre eles línguas repartidas como os de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Isto é uma promessa que tanto aconteceu nos dias dos discípulos, de Jesus. Jesus falaram para os discípulos para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos
de autoridade e poder para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, né? E é isso que nós cremos, que o Espírito Santo, ele nos capacita para que nós possamos anunciar as boas novas do Evangelho. No Velho Testamento, essa foi uma promessa que ficou durante 400 anos, e eles talvez esperando essa promessa, porque ela estava em Joel e estava também em outros versículos do Velho Testamento, mas que eles não entendiam como isso ia acontecer. E ali no cenáculo, no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo vem sobre eles, todos eles que estavam ali. A Bíblia diz que foi visto como labaredas de fogo descendo sobre cada um, e todos eles foram capazes de falar em línguas diferentes naquele momento. E a gente vê essa descida do Espírito Santo já no batismo de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, João viu o Espírito de Deus descer em forma corpórea em Jesus Cristo, e Jesus foi cheio do Espírito Santo, e daí em diante começa o ministério de Jesus. A Bíblia diz que ele foi conduzido pelo deserto pelo Espírito, com letras maiúsculas. Então nós entendemos o Espírito Santo de Deus, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto, para assim ser tentado pelo diabo e vencer em nome de Jesus. Porque é isso, Jesus disse: eu venci o mundo, e nós também precisamos e venceremos o mundo através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, para nós hoje, ele nos dá o discernimento, ele nos dá a capacidade. O Espírito Santo é aquele que nos reveste de autoridade para que nós possamos pregar a palavra, para que nós possamos fazer ações de bondade, de misericórdia, de amor, de paz, de transformação. É o Espírito Santo que nos capacita. Hoje, nós, lógico, precisamos fazer algo que, se a nossa capacidade nos possibilita de fazer, a gente tem que fazer. Às vezes, ir fazer um curso em uma faculdade para aprender um outro idioma, às vezes estudar uma palavra de Deus para nos tornar mais capazes para transmitir a palavra de Deus, mas quando as nossas possibilidades não nos favorece, nós podemos pedir a Deus, e Deus, através do seu Espírito Santo, ele nos capacita. Ele nos capacita para que possamos até mesmo falar outros idiomas, assim como desceu sobre os discípulos, e eles foram cheios do Espírito Santo e foram capazes naquele momento de pregar para pessoas de outros idiomas. Porque Jerusalém, naquele momento, tinha muitas pessoas, prosélitos, né, de outras regiões que estavam ali em Jerusalém e não entendiam o hebraico. E muito menos os discípulos sabiam, parte dos discípulos sabia falar para eles nesses outros idiomas. Mas é interessante que nesse momento que o Espírito Santo veio sobre eles, eles falaram em outras línguas que todos os que estavam ali de outras regiões puderam entender. Então nós vemos que eles foram capacitados para a obra de Deus. E é isso que nós precisamos entender e precisamos buscar a capacidade para que nós possamos fazer a obra de Deus segundo a vontade dele, não segundo a vontade da carne. Essa promessa da descida do Espírito Santo, que está em Joel, no capítulo 2, verso 28, é uma promessa que ela está para os nossos dias, está para hoje. Os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos velhos, né, voltarão a ter sonhos, e nós seremos capazes de pregar a palavra de Deus. Por isso que Jesus diz que nós faríamos obras maiores do que ele fez, porque ele estaria conosco. Jesus está falando que Jesus estaria conosco, porque nós somos cheios do Espírito Santo. Só não recebe o Espírito Santo aquele que não pede,
Porque Jesus falou que aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. É isso que nós precisamos ter coragem e ter fé de se jogar e entender que Deus é capaz para nos dar, porque Deus deixou a sua grandeza dele para lá, para vir dar atenção para nós simples mortais. Como eu disse no início do vídeo, né? É infinito o nosso planeta Terra, mas Deus, ele nos deu toda ele deu atenção para nós. Ele veio aqui para que nós possamos ser reconectados com Ele. Eu gostaria de ler uma palavra também que está escrito em Joel, um pouquinho mais adiante, em Joel, no capítulo 3, no verso 15. É uma palavra outra palavra profética, né? Que nós temos que estudar as profecias bíblicas atentas, porque elas se cumprirão. Jesus fala em Mateus dizendo assim, olha, nem um jota, um tio se omitirá da lei, sem que todas as profecias, tudo se cumpra. E a palavra de Deus, ela é profética, ela é transformadora, ela é revigorante. A palavra de Deus mexe com o nosso ser, se poderíamos dizer ser humano, para que nós possamos ser voltados para Deus. E no capítulo 3, no verso 15, e essa palavra, ela não só está aqui, mas ela vai também profeticamente sendo proferida mais para frente em outros livros no Novo Testamento, já ali, né, depois de Jesus Cristo. Nós temos aqui no capítulo 3, verso 15, dizendo assim, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Irmãos queridos, vocês já imaginou o que pode ou o que pode ser uma situação dessa? Hoje nós temos o sol que brilha lá em cima, hoje nós temos as estrelas que formoseiam o céu e dá aquela visão maravilhosa da noite. Hoje nós temos a lua, nós temos tudo isso que ilumina, que nos dá o brilho da sua beleza lá em cima, que Deus, né, preparou para nós, seres humanos. Mas aqui em Joel, no capítulo 3, verso 15, está dizendo, olha, o sol e a lua enegrecerão. Meus queridos, meus amados, é uma profecia que esse sol que nós estamos vendo vai deixar de dar a sua luz, vai deixar de dar o seu brilho. E vamos mais na frente um pouquinho, porque em Marcos, no capítulo 13, também está escrito em Mateus, no capítulo, vamos em Mateus primeiro, Mateus capítulo 24, né? 24 e deixa eu ver, e o verso 29, o verso 29, isso mesmo. Jesus, quando ele foi indagado sobre as estações, sobre o final das épocas, Jesus ele não se omitiu, ele falou sobre tudo isso. E ele disse assim, e logo da aflição, depois de ele ter falado de todas as coisas que aconteceria até a vinda dele, ele disse assim, logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, e as potências do céu serão abaladas. Mas eu não vou parar aí não, vamos mais na frente um pouquinho, porque talvez algumas pessoas podem estar dizendo, mas foi só 2 versículos, é muito pouco embasamento, é muito pouco engajamento. Vamos mais para frente um pouquinho, porque em Marcos também, que escreveu o Evangelho, né, ou a vida de Jesus Cristo, ele também falou o mesmo que Mateus também disse aqui no Evangelho, no capítulo 24 e verso 29. Eu acho que é Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Marcos 13, eu não estou lembrado do versículo, mas para aí um pouquinho. Marcos 13 e 24. É isso, Marcos 13, 24. Ora, naqueles dias, depois daquelas aflições, depois de tudo aquilo
iria acontecer, e aqui nós falamos de dissensões, nós falamos de iras, de peleja, de reino contra reino, terremoto, tremores, guerras, doenças, pestilências. Nós estamos falando de grandes catástrofes, mas de catástrofe que os nossos olhos, né, se nós olharmos para o passado, ainda nós na história não lemos a respeito de uma catástrofe tão grande, e os nossos olhos também, na nossa geração também, não viu coisas catastróficas da forma que Jesus disse que aconteceria. E ora, naqueles dias, depois daquelas aflições que irão acontecer, o sol e a lua escurecerá. O sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Irmãos, nós já lemos 3 versículos sobre um incidente tão grande. Mas eu poderia também ir mais na frente um pouquinho, porque Apocalipse, eu não sei qual selo, mas Apocalipse fala, né, que João escreveu, Apocalipse São João também fala sobre o escurecimento do sol. Vamos lá em Apocalipse capítulo 6, verso 22, acho que é Apocalipse 6, verso 22, não, é verso 12, é isso mesmo, isso mesmo, vamos lá? Apocalipse, capítulo 6, verso 12. Havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor na terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se sangue. A lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento muito forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Irmãos queridos, nós estamos com uma passagem, uma profética do final das coisas, do final dos tempos. Porque depois desses acontecimentos que nós estamos lendo e estamos vendo aqui na Bíblia, e diante desses acontecimentos, eu gostaria que você transportasse para o dia desse acontecimento. Quando foi escrito a Bíblia, quando eu li em Joel capítulo 3, verso 15, sobre o sol se tornar em saco de cilício e a lua não daria a sua luz, eles não tinham o conhecimento que o sol é que clareava a lua para que a lua desse a sua luz. Eu acredito que eles, nessa época, ainda acreditavam que a lua teria luz própria, que as estrelas teriam luz própria. Mas eles mesmo, diante de uma situação sem conhecimento, mas nós sabemos que foi através do Espírito Santo que deu a eles essa palavra. Nós sabemos que foi através do Espírito Santo que capacitou estes personagens da Bíblia para proferir sobre as coisas que irão acontecer. E eu gostaria de fazermos aqui uma transposição, vamos nos transpor e vamos entender como se nós estivéssemos hoje nesse dia, o dia que o sol se escurecer. Aonde nós iremos nos apegar? Aonde que nós iremos nos refugiar? Irmãos queridos, nós estamos falando de catástrofes de destruição da humanidade na Terra,
não só da humanidade, mas de todo o ser vivo na terra. Porque nós sabemos que o sol, ele, com a sua luz, com o seu calor, ele possibilita a vida na terra. Nós sabemos que a Lua, que é um satélite da Terra, ela tem a sua importância na Terra. Ela tem a sua importância para as estações do ano. Nós sabemos que até as estrelas, que nós achamos que elas estão ali em cima, somente para enfeitar o céu, ela tem a sua importância para que nós, como seres humanos, possamos sobreviver na Terra. Mas as profecias que eu li, as 4 profecias, e tem mais na Bíblia, que eu li nesta tarde, são palavras que Deus está nos alertando através do teu Espírito Santo. Está dizendo que tudo é finito aqui na terra, que as coisas que nós temos aqui irão passar, que a nossa vida irá passar e que nós deveremos nos apegar a Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Consumador, é aquele que nem a morte manteve ele dentro daquele sepulcro, mas que ele ressuscitou para que ele nos desse vitória. E a vitória que nós temos é estar em Cristo, meu querido. Nesta tarde eu gostaria de compartilhar com você: escape enquanto há tempo. Porque o próprio Jesus falou assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não irão passar. As coisas irão acontecer. Eu não sei se daqui 100 anos, se daqui 200, não sei quantos anos durará a terra que essas coisas irão acontecer, mas nós sabemos que um dia ela irá acontecer. E eu creio que aonde Jesus está, lá não conta tempo, lá não tem tempo, idade cronológica é para nós seres humanos, mas para com Deus não existe tempo, porque o tempo só existe para nós porque nós nascemos, vivemos e envelhecemos, mas em espírito, em uma situação em que nós não iremos morrer, não existe tempo. Eu creio que os que morreram em Cristo já estão desfrutando de uma glória eterna com Deus. E que se não acontecer na nossa geração tudo o que Jesus proferiu e os seus profetas também proferiram aqui na Bíblia, mas irá acontecer na próxima ou na outra geração. Mas o que nós devemos dar importância é que se as coisas não acontecerem na nossa geração, nós iremos ao encontro do Pai da eternidade. E todos nós um dia iremos apresentar diante do trono de Deus para dar conta das nossas confissões, das nossas obras. Nesta tarde eu gostaria de compartilhar com você, meu querido, que às vezes não se atentou para as Escrituras, para a palavra de Deus. Tem uma palavra tem uma palavra no Novo Testamento, está escrito em Mateus, eu precisamente não sei dizer o local agora, sei que está escrito em Mateus, que Jesus falou assim: olha, os profetas, todas as profecias duraram até João sobre mim. Jesus fala, eles falaram sobre mim, se cumpre em mim. Se cumpre em mim todas as profecias que falaram a respeito, eu vim. Eu vim para cumprir as profecias. Jesus não falou ali que as profecias se duraria até João, simplesmente. A Bíblia Almeida, João Ferreira de Almeida, traduziu nesse formato, nesse tipo de português, mas nós entendemos que todas as profecias que falaram de Jesus foram até João, porque Jesus cumpre aquelas profecias do Velho Testamento. Mas nós sabemos que um pouco mais para frente é João que diz: não desprezeis as profecias. Meu querido, minha querida, meu amigo e minha amiga, dê valor à palavra de Deus, às profecias da palavra de Deus, porque a hora já vem.
e as coisas que irão acontecer, nós temos que estar guardado debaixo da mão potente de Deus. Nós temos que estar, como Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Deus, a sombra do Onipotente descansará. Nós temos que falar assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza em quem nós possamos confiar. Nessa tarde, meu querido, tome uma decisão na sua vida. Corra para os pés da cruz, corra para os pés de Jesus, porque a única esperança que nós temos é Jesus. O mundo pode te dar vários caminhos, mas só existe um caminho um único caminho é Jesus, que pode nos levar a Deus. Beleza, meus queridos? Que Deus vos abençoe. Eu agradeço muito por você ter ficado comigo até no final desse vídeo. Jesus te abençoe, Jesus te dê graça, Jesus te dê sabedoria, Jesus te prospere. Tudo isso que eu falei nesse vídeo é capaz de acontecer com você. Você que está prestes a passar ou tentar fazer um curso vestibular, o Espírito Santo ele pode te capacitar. Pede a Deus que Ele pode te dar o Espírito Santo para poder te capacitar. Você que quer aprender um outro idioma, busque, mas não deixe de pedir a Deus que possa te dar capacidade através do Espírito Santo para te revestir com poder e graça, para que você possa ter facilidade para falar e para que você possa falar também. Procure os dons espirituais que Paulo tanto ensinou à igreja dos Coríntios, tanto o Coríntios quanto aos romanos, sobre os dons espirituais. Exercita nele, né? Porque Deus ele é fiel para conosco. Aquilo que ele nos prometeu foi para os nossos dias. Como eu li eu gostaria de ler de novo lá em Joel, porque é uma palavra edificante, muito edificante. Joel capítulo 2, verso 28, né? 28. E há de ser que depois daquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus está falando desses nossos dias de hoje, do derramamento do Espírito sobre toda a carne. No Velho Testamento, o Espírito Santo era esporadicamente em uma pessoa, Sansão, que tinha muita força, e ele só tinha força porque o Espírito Santo vinha sobre ele, e ele tinha toda aquela força. Mas após ele vencer aquela quantidade de homens de guerra, ele pedia misericórdia a Deus, porque senão ele iria morrer, porque o Espírito saía dele. Então, esporadicamente, o Espírito Santo trabalhava em algumas pessoas para certas situações. Mas no Novo Testamento, hoje, nos nossos dias, o Espírito, Deus está dizendo no capítulo 28, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos nós. O Espírito Santo ele nos capacita, ele nos dá vitória sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aqui, sobre aquela passagem que eu falei, que tem muitas pessoas que dizem que não há profecias nos nossos dias. Essa palavra é para os nossos dias. E Deus está falando que esses filhos e filhas profetizarão. Essas palavras são para os nossos dias de hoje. Os vossos velhos, eles ainda terão sonhos. Que é isso, meu querido? É que eu mesmo, sendo uma pessoa de um corpo amortecido e velho, eu ainda terei sonho e esperança, sabe? O que é sonho e esperança? É olhar para o futuro e saber que a minha única esperança é Jesus. É esperança. Eu terei esperança. E os vossos jovens terão visões. É isso, meu querido. Faça um compromisso com Deus. Faça um compromisso com Deus, que Ele é capaz de te fortalecer. Não deixe as lutas desse mundo te sufocar. Seja forte. Se você às vezes não tem força, tire 20 minutos, 10 minutos do seu dia e ore ao Papai do céu. Peça para que Ele possa te dar o Espírito Santo, para que você possa ser forte, para que você possa vencer, porque Jesus nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Eu vou fazer uma oração, que Jesus abençoe. Se você puder orar comigo, será muito bom, muito bom. Se você não puder, depois você para um momento, ore, peça a Deus para que te dê a capacidade necessária, da carga necessária, né, que o Espírito Santo possa te preencher e possa te fazer vitorioso, tá bom? Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Papai do céu, eu te agradeço. Eu agradeço o Senhor pelo dia que o Senhor nos deu, dia abençoado. O Senhor nos deu vitória, Pai, sobre todas as coisas. Eu agradeço o Senhor. O Senhor deixou a tua grandeza e veio olhar para nós, pessoas simples e mortais. Eu agradeço a Ti, Pai Santo, por isso. Agradeço porque na minha geração o Senhor tem dado a luz necessária para que pudéssemos nos suprir, ó Pai, para que nós possamos existir. Obrigado, Deus. Obrigado pela chuva. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou. Continue derramando a tua graça, papai, sobre os teus filhos na dispensação da graça que nós estamos vivendo. Senhor Deus, alerta, Pai, os corações para a tua vinda. Abençoe e derrama do teu Espírito para que muitos, ó Pai, venham arrependimento necessário para que possam reconectar a Ti, ó Pai Santo. Derrama da tua graça, papai, no planeta Terra, Pai, para que o teu evangelho possa ser alcançado nos lugares mais distantes da terra, seja através de homens e mulheres que irão pregar a tua palavra, que irão transmitir a tua mensagem. Obrigado, papai, por tudo que o Senhor nos deu. Nós não merecíamos, papai, mas é o Senhor, com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu amor que tem nos alcançado. Abençoa meu irmão que está assistindo esse vídeo. Derrama a tua graça e a tua misericórdia sobre eles, Pai. Aquele que está aflito, traga a vitória. Aquele que está em dificuldade, que o Senhor traga a solução, papai. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Abençoa, papai, em nome de Jesus. Amém.